This one, mine. Yes, that one is yours. Lembrei que sempre esqueço de traduzir na hora que meu pai fala, agora nós vamos ter uma pausa. Eu tava, acabou, enfim, acabou. Ai, ai. Then you tell me, Daniel, and before you start, and I'm ready to press record. Okay. Und dann werden wir, denke ich, morgen auch, aber nicht an einem Freitag. Amor, vem sentar. No. You share. Oh, I share? yeah. Yeah, but I'm not in the, oh, because you have the main one, right? Yeah, your computer was there. Oh, yes. Mm. Yeah. So your email will come? Oh, not yet? Sent. It was, you look very peaceful to work. I was very surprised. You didn't slip off your head. Yeah, sure. Should we wait for them? Amor, a gente tá esperando você. Pode começar. Okay. So we should start, right? Okay. Agora entra a horizontal, assim. Que virar. Agora tá. It's the wrong direction. Now you make strange construction in the picture. Sai todo lo que yo hay. ¿Qué pasa? No, because you have background photo, you have this background photo, you have to take it on. Now it's good, now it's better, now you, yeah, now you're oriented the way you want. Yeah. Or you take this away. Actually. Yeah. Yeah, but now it's good. Okay. I think it's good now, and
Sorry. Tobias, you can sit there So- if you want. When you're ready, Daniel, I can report. Okay, we're ready. Good afternoon, brothers. and- Picture, right? The second one, yes. Please use this one. Did the first one come? Okay. Okay. I'm not gonna use it right away, so. Okay. So no rush. Good afternoon, brothers and sisters. Boa tarde, irmãos e irmãs. So we turn to Matthew chapter 18. Podemos abrir em Mateus capítulo 18. Matthew chapter 18. Mateus capítulo 18. We will read verses 18 and 19. Nós vamos ler versículos 18 e 19. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. I am sorry. It's Matthew 16. Mateus 16. That's a good verse too, but that's not our theme Esse também é verse. um versículo bom, mas não é o versículo tema. Matthew 16. Mateus 16, We'll read from verses 18 to 19. versículos 18 e 19. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. And then Genesis chapter 1, E aí, vamos para Gênesis capítulo 1, we will read verses 1 and 2. nós vamos ler versículos 1 e 2. Genesis chapter 1, verses 1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth became formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. And then the same chapter, verses 27 and 28. E aí, no mesmo capítulo, versículos 27 e 28. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. And then Matthew chapter 5 E Mateus capítulo 5, and verse 17. versículo Oh. 17. Um, 4:17. 4:17? É. Yes. 4:17. Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Let us commit this time to the Lord. Vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Lord, we once again want to give you thanks for all that you have spoken to us this weekend. Senhor, mais uma vez queremos agradecer por tudo que o Senhor tem falado para nós esse fim de Lord, there semana. have been many sessions Senhor, tem tido muitas sessões and a lot of information. e muita informação. But Lord, we pray that you may strengthen us, spirit, soul, and body, Mas, Senhor, nós oramos que o Senhor possa nos fortalecer, espírito, alma e corpo. that we may be able to be attentive Que a gente possa prestar atenção and be able to hear what you want to speak to our hearts. e ter a capacidade de ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. So, Lord, we ask for your anointing for the speaking, the translating, and the hearing. Senhor, então pedimos a sua unção pelo falar, pelo traduzir e pelo escutar. So we commit this time into your hands. Colocamos esse tempo nas tuas mãos. In Jesus' precious name. Em nome precioso de Jesus. Amém.
We've been considering uh, what is written in Matthew chapter 16. Nós temos considerado o que está escrito em Mateus capítulo 16. We know that the Lord Jesus brought the disciples to Caesarea Philippi, Sabemos que o Senhor trouxe os discípulos a Cesareia de Filipe, and there he revealed to them the four greatest, most important truths in the Bible: e ali ele revelou para eles as quatro verdades mais importantes da Bíblia: Christ, o Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and the cross. e a cruz. And we knew that this is central to the eternal purpose of God. Sabemos que isso é um tema central do propósito eterno de Deus. And we know that the setting was so important Nós sabemos que o lugar era tão importante, because at Caesarea Philippi, we know that there's this rock that was cleft. porque na Cesareia de Filipe nós sabemos que tem essa rocha que foi fendida. Now the water or the snow from Mount Hermon could now reach and become the riverhead for the River Jordan. Agora, a neve e a água do Monte Hermon pode chegar e ser a cabeça do Rio Jordão. And we know the River Jordan is a lifeline of all of Israel. Nós sabemos que o Rio Jordão é a fonte de vida de todo Israel. Now we know this is a picture of our Lord Jesus. Então, nós sabemos que isso é uma figura do nosso Senhor Jesus. Now God was far away. Agora, Deus estava We longe, all sinned and fell short of the glory of God. todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. But because of our Lord Jesus, Mas por causa do nosso Senhor Jesus, because he was cleft for us on the cross, porque ele foi partido por nós na cruz. now what was so far away, Agora, o que estava tão longe, what was so unreachable for man, que estava tão inacessível para o homem, now life came forth from our Lord Jesus. e a vida jorrou do nosso Senhor Jesus. Out of his side came forth water and blood. Do seu lado jorrou água e sangue. Blood speaks of forgiveness of sins. O sangue fala sobre o perdão dos The pecados. water speaks of life. E a água fala sobre vida. And now we can touch life. E agora nós podemos tocar a vida. And now we can drink of that life. E podemos beber dessa vida. And like the Samaritan woman, E como a mulher samaritana, out of our bellies now there can be rivers of living water flowing forth. de dentro de nós pode sair rios de águas vivas jorrando. And it is in this setting that the Lord did such a work. E é nesse lugar que o Senhor fez essa obra. Are we good, Shida? No. I'm pausing the recording, so what is it? And it is streaming. Looks good. I don't know what's. Live stream is not working. Here it looks like it is. Maybe this is yours. So I leave. Come on. Let's see. Mhm. I don't know what you- Força. So should I go back in to start the recording? No, I can't start recording. Okay. Anyway, I know what's going on.
O telefone. Connected to Elisa's MacBook, yeah. Pause or disconnect. Okay, don't do anything, that's, I think, sorry, brother. I think now it's okay, Now it's okay. Should we start over? yes. Oh, just continue. Continue? But start recording. Yes, I will. And here on camera, anything to do? Don't touch it. Okay. So we can continue? Sorry, brother. That's okay. Because yes, no, I think it's okay. Okay. So the context of where the Lord, or the setting of where the Lord brought the disciples is very important. Então, o pano de fundo de onde para onde o Senhor trouxe os discípulos é muito importante. And it was at this setting that the Lord said, "You are Peter, E foi nesse pano de fundo que o Senhor disse: Tu és Pedro, you are Petros, tu és Petros, a little stone. uma pedra pequena. But upon this rock, this Petra, Mas sobre essa rocha, essa Petra, this massive rock, essa rocha enorme, I will build my church." eu edificarei a minha igreja. So, on the one hand, the Lord likely was referring to this huge rock Então, por um lado, o Senhor provavelmente estava se referindo a essa rocha gigante that was cleft. que estava fendida. And on the other hand, he could have been referring to the fact that Peter saw that he was the Christ. Então, por outro lado, ele poderia estar se referindo ao fato que Pedro viu que ele era o Cristo. But either way, upon this rock, I will build my church. Mas, de qualquer forma, nessa rocha edificarei a minha igreja. And one thing he did say, and the gates of Hades will not overcome it. E uma coisa que ele disse, sorry. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Now, at this setting, even today, E nesse pano de fundo, até hoje, you'll see that right next to this rock, there are these indentations. você vai ver que perto da pedra tem essas cavernas, And they were entradas. carved out so that they could hold different idols. E eles foram cortados para que pudessem ter ídolos And diferentes. at one point, there were even temples to Zeus at that location. E a um certo ponto até tinha templos para o deus Zeus nesse local. Now the Lord said, the gates of Hades will not overpower it. Aí o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. But then the Lord continued. Mas aí o Senhor continuou. He said, I will give you the keys of the kingdom, Ele disse: dar-te as chaves do reino. and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, E o que ligares na terra será ligado nos céus. and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Now the Lord talks about the kingdom. Agora o Senhor está falando sobre o reino. And in some ways, the kingdom is related to the church. E de alguma forma o reino é ligado com a igreja. But yet, at the same time, there's something unique about the kingdom. Mas ao mesmo tempo tem algo especial sobre esse reino. And the reason is this. E a razão é a seguinte. Now, in the beginning, God created the heavens and the earth. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. And for some reason, God chose to use earth as the stage for his work. E por alguma razão, Deus escolheu usar a terra como palco dessa obra. Now, the kingdom of God is from eternity to eternity. Agora, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. God is sovereign, he is on the throne. Deus é soberano, ele está no trono. But at one point in time, Mas a algum momento no tempo, the kingdom of God, o reino de Deus, in some ways, em algumas maneiras, was not in reality over this earth. na realidade não estava sobre essa terra. Because we read in Genesis chapter 1, verse 2, Porque a gente lê em Gênesis capítulo 1, verso 2, because it said the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. capítulo 1, versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Now, the earth was formless and void. Agora diz que a terra estava sem forma e vazia. That word was Essa palavra estava is the same Hebrew word when the Bible described that Lot's wife became a pillar of salt.
É a mesma palavra hebraica que a Bíblia usa para descrever a esposa do Ló que se tornou um pilar de sal. So it can be translated was. It can be translated Ah, was, Pode ser traduzida como era, but it can be translated it became. mas também pode ser traduzida como se tornou. Now, Isaiah 45:18 said this, Agora, Isaías 45:18 diz o seguinte: that God did not make the earth a formless and a void place. que Deus não fez a terra de forma vazia e vazia, So sem forma. putting these things together, Então, juntando tudo isso, we know something happened in the universe nós sabemos que algo aconteceu no universo that caused for darkness to fill the whole earth, que causou que as trevas enchessem a terra, for the water to fill the whole earth. que a água enchesse toda a terra. Somehow the Spirit could not land on this earth. De alguma forma, o Espírito não podia aterrissar nessa terra. Now, if you think about a dove, Agora, se a gente pensa numa pomba, now when Noah sent out a dove, quando Noé enviou a pomba, now a dove cannot come close to unclean things. uma pomba não pode se aproximar de algo que não é limpo. So that's why the dove returned, Então, por isso que a pomba voltou. because the whole surface was filled with dead bodies. Porque a superfície toda da terra estava cheia de corpos mortos. Now the Holy Spirit is pure, Agora, o Espírito Santo é puro, but somehow this earth was filled with darkness. mas de alguma forma essa terra estava cheia de As if the Holy trevas. Spirit had nowhere to land its legs, Como se o Espírito Santo não tivesse nenhum lugar para aterrissar. because there was a great rebellion in the universe. Porque teve uma grande rebelião no universo. Satan became proud. Satanás se tornou He orgulhoso. wanted to be the creator and not the created being. Ele queria ser o criador e não a criatura. And so, what is the story of Genesis? Então, qual que é a história de It's Gênesis? God's work of recovery. É a obra de redenção de Deus. Somehow, that this earth could be recovered. De alguma maneira, para que essa terra possa ser redimida. So then God created this earth Então, Deus criou essa in terra order that it could be inhabitable. para que ela possa ser I habitada. already mentioned that God let there be light, Já mencionamos que Deus disse, haja luz, and then there was air, e aí teve ar, and then there was water, e aí existiu and água, then there was vegetation. e aí teve vegetação. And we know that this is the basis for photosynthesis. Nós sabemos que essa é a base para a fotossíntese. So now there could be life. Agora pode haver vida. Not just life, Não somente but vida, life abundant. mas vida abundante. Today you see beautiful Switzerland. Agora hoje você vê a Suíça maravilhosa. You see the mountains. Você vê as You montanhas. see all of the greenery. Você vê toda a vegetação. You see all of the cows, eating the grass, Você vê todas as vacas comendo a full grama. of life. Cheio de That's why vida. it's so beautiful. Por isso que é tão bonito. So God's desire was this whole earth would be filled with life. Então o desejo de Deus é que a terra toda fosse cheia de Somehow vida. God could recover this earth. De alguma maneira Deus podia redimir essa terra. So then God placed man in this earth. Aí Deus colocou o homem nessa terra. And God said this. E Deus disse o seguinte: He said, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. God desired that there be life filling the earth. O desejo de Deus é que tinha vida enchendo essa terra. And we already mentioned that God's desire was that man would partake of the tree of life. Então, o desejo de Deus, a gente já disse isso, que o desejo dele era que o homem tomasse dessa árvore da And vida. that tree of life is the life of God himself. E essa árvore da vida é a vida de Deus em And as si. man partook of this tree of life, E quando o homem toma dessa árvore da vida, his spirit would yield to the Holy Spirit. o Espírito Santo se sujeitaria ao Espírito de He would live a Sorry. O Espírito do homem se sujeitaria ao Espírito Santo. he would live a dependent life. Ele viveria uma vida dependente. Now God gave him a command. Aí Deus deu um mandamento. You are to fill the earth, É para preencher a and terra then you are to subdue it. e é para sujeitar a terra. What does subdue mean? O que significa To sujeitar? take hold of it, Para tomar controle da to terra, take it back. para tomar a terra de volta. This is lost territory. Isso é território Now perdido. take it back, Agora tome de volta esse and then território rule over the fish of the sea, e reja sobre os over the peixes do birds of mar, the sky, sobre as aves do céu, over every living thing that moves on the earth. sobre todo animal que se move na terra. Now God's desire was that man would be king of this earth. Agora o desejo de Deus era que o homem fosse rei dessa Now, as terra. he obeyed to
headship of the Holy Spirit. Ao longo que o homem obedecesse ao cabeça do Espírito Santo. Now, as man acknowledged God as king, Ao longo que Deus reconhecesse Deus como rei. now this earth would be recovered back to God. Aí essa terra seria redimida de volta a Deus. Now, the kingdom of God, I said, is from eternity to eternity. Agora eu já disse que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Now, God is the king of heaven. Agora Deus é o rei dos céus. But God's desire was somehow through man that God would be king of earth as well. E o desejo dele era que, de alguma forma, através do homem, que Deus seria rei dessa terra também. So that his reign would be on this earth as well. Para que o seu reino estivesse nessa terra também. So this is God's purpose. Então esse é o propósito de Deus. This is the kingdom. Esse é o reino. So that the kingdom is not, so heaven is not just heaven in heaven, Para que céus não fosse somente nos céus, but heaven would be heaven on earth. mas que céus seriam céus na terra. It's just like if you sometimes see this perfectly still lake next to a beautiful mountain, É como se a gente visse esse lago bem calmo do lado de uma montanha maravilhosa. and you can see a reflection of that mountain in that water. E aí você consegue ver a reflexão daquela montanha naquela água. That somehow that's a perfect reflection of heaven. De alguma forma, essa reflexão é uma reflexão perfeita dos céus. So God's desire was somehow that heaven would not just be in heaven, but heaven would be heaven on earth. Então, o desejo de Deus é que céus não somente seriam nos céus, mas seria céus na terra. And then the reality of Psalm 8, where it says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. E aí a realidade do Salmo 8, onde diz, ó Deus, nosso Deus, quão majestoso é o seu nome em toda a terra. And now man would know how to rule Agora o homem saberia como dominar, because he submitted to the kingship of God. porque ele estava sujeito ao reinado de Deus. And this would be the kingdom of God Isso seria o reino de Deus realized on the earth. se expressando sobre a terra. So this was God's plan. Então esse era o plano de Deus. But unfortunately, man partook of the tree of the knowledge of good and evil. Mas infelizmente o homem tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Man said, I don't need God. O homem disse, eu não preciso de I Deus. can make my own decisions. Eu posso fazer minhas próprias decisões. I want to live an independent life. Eu quero viver uma vida independente. So from that point on, Então, a partir desse momento, now the spirit of man died. o espírito do homem He morreu. no longer could commune with God. Ele não podia mais ter comunhão So com he did Deus. whatever he wanted to. Então, ele fez o que ele queria. So Cain killed Abel. Aí Caim matou Abel. Sin entered into the world. Pecado entrou no mundo. Now judgment came upon this O earth. juízo veio nessa terra. And now once again, E mais uma vez, darkness filled this our earth. as trevas encheram a Genesis terra. 3 talks about how man sinned. Gênesis 3 fala como o homem pecou. And then Genesis chapter 6, how then man became flesh. E aí, em Gênesis capítulo 6, como o homem se tornou carne. So how God was tired of striving with man. Como Deus estava cansado de lutar com o And homem. you know that was then God judged the earth with the flood. E Deus trouxe juízo sobre a terra com o dilúvio. And then Genesis chapter 11, E Gênesis capítulo 11, man fell into the world. o homem caiu no mundo. Now the whole world rose up against God. Aí o mundo todo se levantou contra Deus. Now remember Nimrod, he built the Tower of Babel. Lembra que Nimrod construiu a Torre de Babel, So we don't need God. dizendo, nós não precisamos We de Deus. can reach heaven on our own merits. Nós conseguimos chegar aos céus We por can nossas build our own próprias Tower of mãos. Babel. Podemos construir nossa própria Now Torre de man Babel. had fallen, Mas agora o homem caiu. as if God's plan was frustrated. Como se os planos de Deus foram frustrados. But thank God, Mas graças a Deus, God did not give up. Deus não desistiu. Genesis chapter 12, Gênesis capítulo God 12. called a man by the name of Abram. Deus chamou o homem pelo nome de Abrão. So he came out of a land full of idols, Ele saiu de uma terra cheia de and ídolos he gave him a promise. e deu uma promessa para He ele. was bringing him to the promised land. Ele ia levar ele para a terra prometida. And then Abraham had Isaac and Jacob. E Abraão teve Isaac e Jacó. God not only called an individual Abraham, Deus não somente chamou um indivíduo, but he also Abraão, called a family, mas também chamou a família. Abraham, Isaac, and Jacob. Abraão, Isaac e Jacó. But then not just a family. Mas não somente a The família. sons of Jacob or the sons of Israel became a nation. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel se tornaram uma nação. And God gave him a piece of land, E Deus deu um pedaço de terra para a land eles. flowing with milk and honey. Uma terra onde mana leite e mel. Now the whole world as if it was lost. Agora parecia que o mundo todo estava But perdido. God's plan was this. Mas o plano de Deus era o Somehow, seguinte: even with just through the people of Israel, de alguma maneira, através do povo de Israel, on a small piece of land, num pedacinho pequeno de the terra, land of Canaan, a terra de Canaã, somehow on this land, nessa terra there will be a people on this earth haveria um povo that would put God first.
que colocaria Deus em primeiro that would lugar, honor him as God, que honraria ele como Deus, honor him as king. honraria ele como rei. And so then there would be a kingdom here on this earth Então haveria um reino aqui nessa terra, that was under the headship of heaven. que estava debaixo do cabeça que é os céus. And brothers and sisters, in reality, this is exactly what happened. Na verdade, isso é exatamente o que aconteceu. Now, because of David, he fought many wars. Agora, Davi lutou muitas He batalhas. won that whole land for the people of Israel. Ele conquistou toda a terra para o povo de And Israel. then at the time of Solomon, E aí, no tempo de Salomão, he built the temple. ele construiu o templo. Now the presence of God was among them. Agora, a presença de Deus estava dentre The eles. Shekinah glory was there. A glória Shekinah estava entre eles. And the Bible said that there was peace in the land. E a Bíblia diz que havia paz na terra. And then the people of Israel was numerous as the sand of the seashore. E aí, o povo de Israel era tão numeroso quanto a areia do mar. So for a short period of time, Então, por um tempo curto, when Solomon was reigning, quando Salomão estava there reinando, was a people that honored God. havia um povo que honrou a Deus. Now, but it wasn't long-lived Mas não foi muito longo esse tempo. because Solomon married these foreign wives. Porque Salomão casou com essas mulheres estrangeiras They caused him to worship e idols. causaram ele a adorar Now, ídolos. because he worshipped idols, Agora, porque ele adorou God ídolos, allowed the kingdom to be divided. Deus permitiu que o reino fosse dividido. And then they continued to dishonor God. E eles continuaram a desonrar Deus. And then God allowed them to be deported. E aí Deus permitiu que eles fossem deportados. The 10 northern tribes were deported by Assyria. As 10 tribos do norte foram deportadas pela Síria. 100 years later, God allowed the temple to be destroyed. 100 anos depois, Deus permitiu que o templo fosse The southern destruído. 2 tribes of Judah and Benjamin, they were deported to Babylon. As 2 tribos do sul, de Judá e Benjamim, foram deportadas para a Babilônia. As if now the plan of God was frustrated. Como se o plano de Deus tivesse sido frustrado. And as if God's plan would not be able to be realized. Como se o plano de Deus não poderia ter sido efetuado. Now, at that point, Naquele momento, now who was reigning on this earth? quem estava reinando nessa terra? Now, we know that during exile, Nós sabemos que durante o exílio, there was a prophet by the name of Daniel. tinha um profeta que se chamava Daniel. Now, he was in exile, Ele estava em exílio, and but he had the chance to come serve Nebuchadnezzar, mas ele teve uma oportunidade de servir o rei Nabucodonosor, the king of Babylon. o rei da Babilônia. Now, Nebuchadnezzar had a dream, O rei Nabucodonosor teve um sonho, and he was very agitated by the dream. e ele estava muito perturbado por esse sonho. And as any brutal king would do, E como todo rei bruto faria, there was no such thing as logic for him. não existia lógica para ele. He said, I had a dream last night. Ele disse, eu tive um sonho He ontem. told his magicians, Ele falou para os mágicos, tell me what my dream was, me diz o que significa esse and then sonho. interpret it. E interprete o sonho. And they were like, you're crazy. Well, they didn't say that, E eles falaram, você é louco. Eles não falaram isso, mas pensaram. but then God revealed the dream to Daniel, Mas aí Deus revelou o sonho para Daniel. and Daniel was able to interpret it. E Daniel foi capaz de interpretar esse And sonho. in this dream, E nesse sonho, there was a huge statue, tinha uma estátua enorme. and this is what it looked like. E a estátua parecia assim. So the head was gold, Então, a cabeça era de ouro, the chest and arms was silver, os ombros e braços eram de prata, the belly and the thighs were bronze, a barriga e as coxas eram de the bronze, legs were iron, as pernas eram de prata, And não, then- sorry, iron. de ferro, And then the feet and toes were half iron, half clay. e os pés e os dedos dos pés eram metade ferro e metade barro. Now, then Daniel gave the interpretation. Aí o Daniel deu a interpretação desse He sonho. said, you, Nebuchadnezzar, are the gold head. Ele disse, tu, Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, But after you, there will be another nation. mas depois de você vai ter outra nação. And that nation is the Medo-Persian Empire. E essa nação é o Império Medo-Persa. That's why it has 2 arms. Por isso que tem 2 braços. And I don't want to go into the details, but their armors are made of silver. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas o The armor armors. é, Braços. não, Oh,
A armadura deles era feita de prata. And then, but after the Medo-Persians, Mas depois dos Medo-Persas, there would be the Greek Empire. teve o Império Grego. And we all know of Alexander the Great. E nós todos conhecemos How he Alexandre o defeated the Grande, Persians. como ele derrotou os In a persas. short 2 years, he conquered the empire of Persia. Em 2 curtos anos, ele conquistou todo o Império de Persa. And he is the torso and legs of bronze. E ele é a barriga e as pernas de bronze. And so their armor was of bronze. Então a armadura deles era de bronze. And then after that, it will be the Roman Empire. E depois disso foi o Império Romano. Now, the Roman Empire would be iron, O Império Romano seria o ferro. and their armors were made of iron. E a armadura deles era feita de ferro. And not only that, Não somente isso. you have the Western Roman Empire Você tem o and the Eastern Roman Empire. Você tem o Império Romano do Ocidental e Oriental. So there are two legs. Então, isso representa as duas And pernas. then the Bible says this. E aí a Bíblia diz o Then seguinte: there was a huge rock, e teve aí veio uma pedra a enorme, mountain, como uma montanha, would strike at the feet of this statue. que bateu nos pés dessa estátua, And then this statue would come crumbling down. e essa estátua se destruiu completamente. And then there will be an eternal kingdom. E aí haveria um reino eterno. And then it says the saints of God will inherit this kingdom. E aí diz que os santos de Deus vão herdar esse reino. So, brothers and sisters, this was a prophecy Irmãos e irmãs, isso é uma profecia of how God was going to accomplish his purpose. de como Deus cumpriria o seu propósito. Now, Daniel chapter 2 talk about this great statue. Agora, Daniel capítulo 2 fala sobre essa estátua Now, grande. from outwardly speaking, Se a gente olha pela parte externa, it was gold, silver, bronze, and iron. era ouro, prata, bronze e ferro. From the perspective of the king, Da perspectiva do rei, it's gold, silver, bronze, and iron. era ouro, prata, bronze e ferro. As a matter of fact, Nebuchadnezzar was so upset that the gold was going to turn into silver. Na verdade, Nabucodonosor estava frustrado que o ouro ia se tornar em prata. Remember, he then built a whole statue made completely of gold Lembra que ele construiu uma estátua toda feita de ouro and told everyone to worship. e mandou todo mundo I adorá-la. remember the three friends of Daniel, Mas aí lembra os 3 amigos do Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Cedraque, Mesaque e Abednego. They would not worship. Eles iam adorar, They didn't worship. eles não adoraram And then they were thrown into the furnace of fire. e foram jogados na fornalha de fogo. But somehow God kept them. Mas de alguma forma Deus cuidou deles, So guardou you eles. see, outwardly, it was gold, silver, bronze, and iron. E você vê, externamente era ouro, prata, bronze e ferro. But that's from the perspective of the king. Mas isso foi da perspectiva do rei. But from the perspective of the oppressed, Mas da perspectiva dos oprimidos, from the perspective of the people of Israel, da perspectiva do povo de Israel, or perspective of the Jews, da perspectiva dos judeus, now these kingdoms and kings are like beasts. esses reinos eram como bestas. So you see, there were 4 beasts. Agora você vê, tem 4 bestas. There was the lion, O leão, then the bear, o urso, then the leopard. o leopardo. The leopard had 4 heads. O leopardo tinha 4 cabeças. You know, after Alexander the Great, he died, Depois que Alexandre o Grande morreu, the Greek Empire was split into 4. o Império Grego foi dividido 4 entre of its 4. generals took over. 4 dos seus generais And tomaram then- conta. The 4th beast was a ferocious beast. E a 4ª besta era uma besta feroz. And eventually we find out it had 7 heads and 10 horns. E depois nós descobrimos que tinha 7 cabeças e 10 guampas, But the point is this, chifres. from the Jewish perspective, Mas da perspectiva dos judeus, as if they were the prey, como se eles fossem a caça, going from the mouth of one beast to another beast. indo da boca de uma besta para a boca de outra besta. And from the Babylonians, Dos then babilônicos to the Persians, para os then persas, to the Greeks, para os gregos, then to the Romans. para os romanos. So brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what do these 4 kingdoms speak about? o que esses 4 reinos representam? It speaks about the kingdom according to man. Eles falam sobre os reinos de acordo com o homem. Now, we already mentioned earlier this weekend, Já mencionamos antes nesse fim de semana the kings of this world rule by fear. que os reis desse mundo governam através do medo. They rule with brutality. Eles governam com brutalidade. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, last century,
Esse último What século, was the result? qual que foi o resultado? World War I, 20 million people died. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas World War morreram. II, 50 or 60 million people died. Segunda Guerra Mundial, 50 ou 60 milhões de pessoas morreram. According to the book of Revelation, De acordo com o livro de one Apocalipse, day a third of mankind is going to be killed. um dia, um terço da humanidade será morta. According to the statistics of today, at least 2.5 billion people are going to die. De acordo com a estatística de hoje, pelo menos 2,5 bilhões de pessoas vão morrer. Brothers and sisters, this is a result of man partaking of the tree of the knowledge of good and evil. Irmãos e irmãs, esse é o resultado do homem ter tomado da árvore do bem e do mal. Our brother mentioned earlier today, Nosso irmão mencionou antes hoje. what is the deeds of the flesh? Quais são os atos da carne? Jealousy, Ciúmes, sensuality. sensualidade. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, apart from God, longe de Deus, in the flesh, na carne, there is no good. não há We're nada de all bom. selfish. Nós somos todos egoístas. Outwardly, man can try to establish the UN. Por fora, o homem pode tentar estabelecer a ONU. Oh, we can be one united world. Ah, nós podemos ser um mundo unido. We are a global village. Nós somos uma vila global. But brothers and sisters, we know the reality. Mas, irmãos e irmãs, nós sabemos a Man realidade. can try hard. O homem pode tentar. Man say, we don't need God. O homem pode dizer, nós não precisamos de Deus. Just as we heard the other day, I think that's what the president of Germany said, right? Assim como a gente entende do outro dia que o presidente da Alemanha He falou didn't isso. want to swear on the Bible. Ele não quis jurar sobre com I a can do it my Bíblia. own way. Eu posso fazer do meu jeito. Brothers and sisters, Irmãos all e of irmãs. us, but this is a story of all of us. Essa é a história de todos nós. Without the Lord, Sem o we Senhor, think we can do our own way. nós pensamos que podemos fazer do What is the nosso result? próprio jeito. Qual que é o resultado? Over 50% divorce rate. Mais do que 50% We de have the divórcio. opioid epidemic. Temos a epidemia do opioide. If you go to New York City today, there's marijuana smell all over the city. Se você for para Nova York hoje, tem o cheiro de marihuana em todo lugar. What you saw in Corinth, Maconha, sorry. what you saw in Corinth is as we explained, there are prostitutes everywhere. O que você viu em Coríntios, como a gente explicou, tem prostitutas em todos os The lugares. result of man is sin. O resultado do homem é o Now pecado. darkness is over the surface of the earth. Agora as trevas estão sobre a superfície da As terra, if the purpose of God is frustrated. como se os propósitos de Deus foram frustrados. But we thank God Mas nós agradecemos a Deus, because our Lord Jesus came. porque o nosso Senhor Jesus veio. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque Deus tão amou o mundo que deu o seu próprio Filho. Now there will be hope for mankind. Agora teria esperança para a humanidade. In Matthew chapter 4:17, we read a verse. Mateus capítulo 4, versículo 17, a It gente said, leu um versículo repent, for the kingdom of the heavens is at hand. que disse: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está perto. Why? Por quê? Because the king of that kingdom came. Porque o rei daquele reino veio. The kingdom of the heavens now is going to come on this earth. O reino dos céus agora vai vir para essa terra. Now, our Lord Jesus, Agora, o nosso Senhor Jesus, we said he was perfectly obedient to the Father. nós sabemos que ele foi perfeitamente obediente ao Pai. He said, I do nothing on my own initiative. Ele falou: Eu não faço nada na minha própria Whatever iniciativa. I see him doing, I do. O que eu vejo ele fazer, eu faço. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, he was perfectly obedient to the Father. ele foi perfeitamente obediente ao Pai. He became the man that God always intended man to be. Ele se tornou aquele homem que Deus sempre quis que o homem fosse. He was perfectly dependent on his Father, Ele era perfeitamente dependente no seu Pai, perfectly obedient, perfeitamente obediente, doing his will. fazendo a sua He vontade. said, I came to do the will of God. Ele falou: Eu vim para fazer a vontade So de Deus. now, for the first time, Agora, pela primeira vez, here there on earth, aqui na terra, there is someone that responds to heaven. tem alguém que responde aos céus. Do you remember when the Lord Jesus was baptized? Lembra quando o Senhor Jesus foi He batizado? came out of the water. Quando ele saiu das águas? The Bible says the Spirit, like a dove, descended on the Lord A Jesus, Bíblia diz que o Espírito, como uma pomba, desceu no Senhor Jesus. as if for the first time in a very long time. Como se pela primeira vez em muito tempo, The Spirit was hovering over the surface of the water. o Espírito estava pairando sobre a superfície das águas. There was no place for him to rest. Não tinha nenhum lugar para ele descansar. But now the Spirit found someone that he could land on. Mas agora o Espírito achou alguém onde ele possa aterrissar. Now the kingship of God has come to this earth. Agora o reinado de Deus veio para essa So, terra. brothers and sisters, wherever the Lord Jesus went, Então, irmãos e irmãs, onde quer que o Senhor Jesus people touched ia, heaven. as pessoas tocavam os céus. He is that prophetic realization of the heavenly ladder.
Ele é aquele cumprimento profético da escada dos céus. Remember, Jacob saw this heavenly ladder, Lembra que Jacó viu essa escada and dos the céus? angels of God ascending and descending on that E ladder. os anjos de Deus subindo e descendo nessa But now escada. the Lord Jesus said, Mas agora o Senhor You Jesus shall disse: see the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Aí vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Now in Christ, heaven and earth we're coming together. Agora, em Cristo, céus e a terra estão se So juntando. now whenever people came to touch the Lord, Agora, onde as pessoas viessem para tocar no they Senhor, said, wow, this is heaven. eles diziam: Nossa, isso é o There's seu something céu. so different about him. Tem algo tão diferente He sobre is so ele. gentle. Ele é tão gentil. He is so lovely. Ele é tão amado. And then he spoke Matthew 5, 6, 7. E aí ele falou sobre Mateus 5, 6 And e he talked 7. about what are the principles of this Ele kingdom. falou quais são os princípios desse reino. He said, Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Ele falou: Bem-vindos são os mansos, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. There was never such concept on earth. Não tinha esse conceito What do you antes mean, na blessed terra. are the gentle? O que significa bem-aventurados It's são os blessed are the mansos? brutal. Na verdade, abençoados They will são inherit the earth. os brutos que vão But that's what ganhar a happens terra. today. Mas isso que acontece hoje. The United States, they have money. Estados Unidos têm dinheiro. They can tell people what to do. Eles podem falar para qualquer Because um they o que have money. fazer, porque eles têm dinheiro. Now, other countries, they have military power. Outros países têm poder militar. In some countries, if you say the wrong thing, you will disappear. Em alguns países, você diz a coisa errada, você desaparece. You're fearful of the leaders. Você tem medo dos líderes. Because if you do the wrong thing, you could disappear. Porque se você faz algo errado, você pode desaparecer. Now, if you want to rule this earth, Agora, se você quer reinar you sobre have essa to be terra, ruthless. você tem que ser mau. You have to be brutal. Você tem que ser bruto. Think about Nebuchadnezzar. Pensa no Nabucodonosor. He was willing to throw people into the furnace of fire. Ele estava disposto a colocar as pessoas na fornalha de If fogo. they didn't tell him his dream, Se eles não falassem para ele o sonho dele think about significava. the stories of the Roman Caesars, Pensa na história dos Césares how romanos. they backstabbed each other. Como eles traíram uns aos outros. Nero poisoned his mother to death Nero envenenou a sua mãe, because he thought that his half brother was going to take his place. porque ele achava que seu meio-irmão ia tomar o seu lugar. Nero kicked his pregnant wife to death. O Nero chutou tanto a esposa dele, a esposa grávida dele, que ela morreu. Nero persecuted O Christians. Nero perseguiu os cristãos. He burned Christian bodies as a light for his banquets. Ele queimava os corpos dos cristãos como luz para os seus So much banquetes. brutality. Tanta brutalidade. This is the kings of the world. Esses são os reis dos céus. This is the kingdoms of the world. Esses são os reinos do mundo. But now the Lord Jesus said, Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Mas agora o Senhor Jesus fala: Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a Blessed terra. are the merciful, for they shall receive mercy. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão All misericórdia. these other kings, they're merciless. Todos esses outros reis não têm misericórdia. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados os pacificadores. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the principles of this kingdom. esses são os princípios desse reino. It's an upside down É kingdom. um reino invertido. It's a kingdom that this world does not recognize. É um reino que esse mundo não reconhece. But this is the kingdom of our Lord. Mas esse é o reino do nosso Senhor. This is the kingdom of the heavens. Esse é o reino dos céus. Now, and we already spoke about the king. Nós já falamos sobre o rei. He is a king that reigns with love. Ele é um rei que reina com amor. Now we mentioned that he is that King David was a picture of that. Agora nós já mencionamos que o rei Davi era uma imagem disso. He was willing to lay down his life for his sheep. Ele estava disposto a dar a sua própria vida He pelas didn't suas care that the ovelhas. lion came or the bear came. Ele não se importava se o leão vinha ou se o urso vinha. He killed them Ele matou o leão e o with urso, the understanding that he could have been killed. com o entendimento que ele poderia ter sido He was morto. willing to lay down his life for some dumb sheep. Ele estava disposto a dar a sua própria vida por umas ovelhas bobas. I already said I would have run away already. Eu já falei, eu já teria corrido para It's outro just some lado. dumb sheep. É só umas ovelhas bobas. But David was willing to lay down his life for his sheep. Mas o Davi estava disposto a dar a sua vida pelas suas David was ovelhas. willing to lay down his life for the people of Israel to fight Goliath. Davi estava disposto a dar a sua vida pelo povo de Israel para lutar Didn't contra care. Golias. Ele não se He importava. took care of those that were rejects in the world. Ele cuidou daqueles que eram rejeitados do mundo. They were fleeing together from Saul. Eles estavam fugindo juntos de Saul. He was a suffering king. Ele era um rei sofredor. And then finally
he was enthroned. e finalmente ele foi entronizado. But our Lord Jesus, Mas o nosso Senhor Jesus, this certainly is a picture of our Lord Jesus. isso mostra uma imagem do nosso He's Senhor willing to lay Jesus. down his life for his sheep. Ele está disposto a dar a sua vida He pelas was suas that grain of ovelhas. wheat. Ele era aquele grão de trigo. He did not keep to himself. Ele não guardou para si He was mesmo, willing to die. mas ele estava disposto a He morrer. was willing to give his life a ransom for many. Ele estava disposto a dar a sua vida como um resgate para He muitos. came as a servant king. Ele veio como um rei servidor. What kind of king is that? Que tipo de rei é esse? Now, what kind of king washes his people's feet? Que tipo de rei lava os pés do seu próprio He povo? loved them. Ele ama eles. And then what kind of king dies for his people? Que tipo de rei morre pelo seu The povo? Lord Jesus died on the O cross. Senhor Jesus morreu na And we cruz. already said E nós já he falamos, was enthroned on the cross. ele foi entronizado na But his cruz. crown was a crown of thorns. Mas a sua coroa era uma coroa de espinhos. How he loved his people. Como ele amou o seu povo. How different he was. Como ele era But we diferente. thank God. Mas nós agradecemos a Brothers and Deus. sisters, Irmãos e irmãs, now he was the king. ele era o rei. And he told Pilate, E ele falou para my Pilatos, kingdom is not of this world. o meu reino não é deste mundo. Otherwise, my people would be fighting for me. Senão o meu povo estaria lutando por mim. But my kingdom is not of this realm. Mas o meu reino não é desse mundo. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, we thank God. agradecemos a We Deus. read in Matthew chapter 16 Nós lemos em Mateus capítulo 16 that the Lord said, I will give you the keys of the kingdom. que o Senhor disse, eu te darei as chaves do reino. Now we know that on the day of Pentecost, Nós sabemos que no dia de Pentecoste, 120 individuals became 120 members of the body of Christ. 120 indivíduos se tornaram 120 membros do corpo de Cristo. But not only that. Mas não somente isso. Now, God never forgot about his purpose. Deus nunca esqueceu do seu propósito. On the cross, Na cruz, there was a plaque. tinha uma placa. It said King of the Jews. Dizia Rei dos Judeus. It was meant to be a mocking phrase, Era para ser uma zombação, but we know it was written in Hebrew. mas nós sabemos que estava escrito em It was hebraico, It was written in Greek. em grego It was written in Latin. e em latim. Because it tells us this, Porque nos diz o seguinte, that the whole world crucified our Lord Jesus. que o mundo todo crucificou o nosso Senhor Jesus. The Hebrew world of the Jews, O mundo hebreu dos judeus, the Greek cultural world, o mundo cultural grego and then the Latin spoke of the Roman political world. e o latim falava do mundo político dos Now the romanos. whole world crucified our Lord Jesus. Agora o mundo todo crucificou o nosso Senhor Jesus. But God so loved the world Mas Deus tão amou ao mundo that he gave his only begotten que son. deu o seu próprio Filho Now on the unigênito. cross, Agora na cruz, the hatred of man towards God reached its height. o ódio do homem para com Deus chegou à sua máxima altura. They say, away with him, crucify him, crucify him. Eles disseram, fora com ele, crucifica-o, crucifica-o. But God loved the world. Mas Deus amou o mundo. So what happened after the church was born? Então, o que aconteceu depois que a igreja nasceu? Now, on the one hand, Por um lado, when Peter spoke quando Pedro falou, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, 3,000 people got saved. 3.000 pessoas foram Then salvas. 5,000 people E aí got saved. 5.000 pessoas foram Now, these were salvas. all Jews. Agora, todos esses eram judeus. And now, but for these 3,000 or 5,000 people, Agora, para essas 3.000 e 5.000 pessoas, now all of them have the life of the Lord Jesus inside. todas elas têm a vida do Senhor Jesus dentro Now, on the delas. day of Pentecost, the Holy Spirit was given. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi We dado. already said, just like that water from Hermon pouring forth. Assim como aquela água do Monte Hermon jorrando para baixo. Now there's rivers of life that came forth. Agora tem rios de vida que estão saindo. Now the 120 were baptized into one body. Agora esses 120 foram batizados em um só corpo. Now they all have the Holy Spirit in them. Agora todos eles têm o Espírito Santo dentro deles. Before, only the Lord Jesus was the one that would be able to be obedient to the Father. Antes era só o Senhor Jesus que era capaz de ser obediente But ao not Pai. just the 120 now. Mas não somente os 120 agora. 3,000 3.000, and 5,000. 5.000. They all have the Holy Spirit. Todos têm o Espírito Now Santo. each of them, Agora cada um their deles, spirits are alive. os seus espíritos estão vivos. They have an opportunity to walk in the Spirit, Eles têm uma oportunidade de andar no to Espírito. listen to the Holy Spirit. Eles ouvir o Espírito Santo. Now, everywhere they are, Agora qualquer lugar que eles they can estejam, listen to the Holy Spirit. eles podem ouvir o Espírito Santo. Now the kingship of God can be real.
Agora o reinado de Deus pode ser verdadeiro. Now for them individually. Agora para eles individualmente. Now somehow the kingdom could be expanded. De alguma maneira o reino poderia ser expandido. But somehow the reality of kingship would be real in their personal Mas lives. de alguma maneira a realidade de reinado seria real Not just their personal nas lives, suas vidas pessoais, não their somente isso, family lives. na vida de família. Somehow they would learn how to love their wives. De alguma maneira eles aprenderiam a como amar a sua How esposa, the wives would be submissive to the husbands. como a esposa se submeteria ao How seu the children marido, obey the parents. como os filhos obedecem aos pais. Now Jesus is king of the family. Agora Jesus é rei da família, Now, not just the family, não somente a família, but also in the church. mas também na igreja. Brothers and sisters loving one another, Irmãos e irmãs amando uns aos washing one outros, another's feet. lavando os pés de uns aos outros. They obey the king. Eles obedecem ao And rei. the reality of the kingdom Agora a realidade do reino will be realized in the individual, seria realizada na pessoa in individual, the family, na família, in the church. na igreja. Now you see, Agora você vê, Peter opened one door to the Jews, Pedro abriu uma porta para os judeus, but not only that, mas não somente isso. later he came and preached the gospel to Cornelius. E depois ele veio e pregou o evangelho a Cornélio. This was a Gentile. Cornélio era o gentil. Now the Lord said, I will give you the keys of the kingdom. Agora o Senhor disse, eu te darei as chaves do reino. Peter opened the door to the Jews, Pedro abriu a porta para os but judeus, then also opened the door to the Gentiles. também abriu a porta para os gentios. Now, because God's heart was not just for the Jews, Porque o coração de Deus não era somente para os but judeus, also for the mas Gentiles. também para os gentios. So then God called a man by the name of Paul. Então Deus chamou um homem cujo nome era Paulo. Now, Paul was born in Tarsus. Paulo nasceu em Tarsus. Now, Tarsus is a city in Asia. Tarsus é uma cidade na Ásia. Paul was a Hellenistic Jew, Paulo era um judeu helenístico. meaning he didn't grow up in Israel. Quer dizer que ele não cresceu em Israel. He grew up in Tarsus. Ele foi criado em He was Tarsus. educated under the Greek culture. Ele foi educado pela cultura grega. He spoke Greek. Ele falava grego. Now, we already mentioned that the whole Greek culture influenced that area at the time. Agora a gente mencionou que a cultura grega influenciava toda aquela área naquele tempo. Now, remember, before the Romans reigned, Alexander the Great had conquered that area. Lembra, antes que os romanos reinassem, Alexandre o Grande tinha conquistado aquela área. That's why the New Testament is written in Greek. Por isso que o Novo Testamento está escrito em grego. But now Tarsus was, Paul grew up in Tarsus, O Paulo foi criado em Tarsus, but he was a Hebrew of Hebrews. mas ele era um hebreu dos hebreus. He was taught under Gamaliel, who was a great rabbi. Ele foi ensinado por Gamaliel, que era um rabino grande. But not only that, he was also a Roman citizen. Não somente isso, ele era um cidadão romano. So God needed someone that embraced these three worlds. Então Deus precisava de alguém que abraçasse esses três mundos, So that he could preach the gospel to these three para worlds. que ele pudesse pregar o evangelho para esses três mundos. So we know it started in Jerusalem, Então nós sabemos que começou em and Jerusalém, then because of persecution, the gospel reached Judea and Samaria. e por causa de perseguição, o evangelho chegou na Judeia e Samaria. So this is the first 12 chapters of Acts. Então esses são os primeiros 12 capítulos de But it Atos. started in chapter 13. Aí começando no capítulo 13, It started the story of Paul and Barnabas. começou a história de Paulo e Barnabás. Now, through Paul's three missionary journeys, E através das três jornadas missionárias do now the Paulo, gospel not just was for the Jews, o evangelho não era somente para os but judeus, it reached the Gentiles. mas chegou aos gentios. It reached the center of the Greek world. Chegou ao centro do mundo grego. Now, Antioch was founded by one of Alexander the Great's generals, Seleucus. Agora, Antioquia foi fundada por um general do Alexandre o Grande chamado Salucas. So we know Antioch was a Greek city. Sabemos que Antioquia era uma cidade grega. But eventually Paul came to Philippi. Mas depois Paulo foi para Filipenses. Now, Philippi was where Alexander the Great's father, his name was Philip. Filipenses era onde o pai do Alexandre o Grande, o nome dele era Filipe. Now, there's a mountain filled with gold in Philippi. E em Filipenses tem uma montanha cheia de ouro. And with that money, Philip united all of Greece. E com esse dinheiro, Filipe uniu toda a Grécia. Or the other term is Macedon. Ou a outro termo é Macedônia. But and then he was assassinated. E aí ele foi assassinado. But then with this money, E com esse dinheiro, Alexander the Great was able to conquer all of Persia. Alexandre o Grande foi capaz de conquistar toda a Pérsia. So Philippi was the political center of Greek Empire.
Então, Filipos. Filipos era o centro comercial de toda a área. Político. Centro militar. político de toda e militar de toda a área. But then God brought Paul also to Thessalonica. Aí Deus também levou Paulo para Tessalônica. Now, near Thessalonica, there's a mountain called Olympus. E perto de Tessalônica tem uma montanha chamada Olympus. That's where all of the Greek mythology gods lived. E é lá que todos os deuses da mitologia grega You know, viviam. that's the origin of Olympics as well. Isso é a origem das Olimpíadas também. So now Paul not only went to the political center of the Greek Empire, Agora Paulo não foi somente para o centro político do Império Grego. now Thessalonica was a religious center of Greek civilization. Agora Tessalônica era o centro religioso da civilização Then grega. Paul came to Athens and Corinth. E aí Paulo foi para Atenas e Coríntios. Athens is where Aristotle, Socrates, and Plato taught for 120 years. Atenas é onde o Aristóteles, Sócrates e Platão ensinaram por 100 anos. Center of Greek culture. O centro da cultura grega. But not only that, Paul also went to Corinth. Mas não somente isso, Paulo também foi para Coríntios. Now, we already mentioned yesterday. Nós também mencionamos ontem Now, Corinth had 2 ports. que Coríntios tinha 2 portos. And when you have ports, you have sailors. Quando você tem portos, você tem marinheiros. And you have unbecoming places. E você tem lugares sujos. As a matter of fact, there were many temples of Aphrodite, Na verdade, tinha vários templos de Afrodite, goddess of love. a deusa do amor. There were over 1,000 prophetesses. Tinha mais do que 1000 profetas, In profetisas em Coríntios. They were also prostitutes. Mas também eram prostitutas. And they had something called sacred prostitution. E eles tinham algo chamado prostituição sagrada. And then as the act of prostitution, that was worshiping the goddess E esse Aphrodite. ato de prostituição era adorar a deusa Afrodite. Brothers and sisters, Irmãos e man had irmãs, fallen to such a state o homem caiu para tal estado that twisted the truth, que torceu a verdade, make sin holy. fez o pecado uma coisa santa. What darkness filled the land. Que trevas que encheram a terra. Now, the cultural center of the world, Agora, of the Greek o civilization, centro cultural da civilização grega, Athens and Corinth, de Atenas e Corinto. outwardly speaking, Se a gente olha externamente, they have philosophy. eles têm They know the filosofia, purpose of life. eles sabem o propósito da They talk vida, about education. eles falam sobre educação, It's something so high. é algo tão elevado, But inwardly, mas por dentro, they were morally corrupt, eles eram corruptos morally moralmente. bankrupt. Moralmente degradados. So this is the place where Paul went to. Então foi para esse lugar onde Paulo foi. Darkness filled that whole land. As trevas encheram essa terra toda. And then eventually Paul went to Rome. Aí depois Paulo foi para Roma. Now, he was in chains. Ele estava em cadeias. He was only able to preach the gospel to the Roman soldier that was chained to him. Ele só podia pregar o evangelho para o soldado romano que estava preso com ele. But imagine being chained to Paul for 8 hours a day. Mas imagina estar preso ao Paulo por 8 horas por dia. And he would talk and talk and talk. E ele falava. And we know Paul can preach. Sabemos que o Paulo pode Remember pregar. that young man in Troas who fell off the 3rd floor? I think he Lembra aquele fell off jovem the window and died em Troas que caiu da janela e morreu? because Paul just kept on sharing his heart. Porque Paulo continuava pregando e pregando. So imagine that. Imagina isso. But we know there was a result Mas sabemos que teve um resultado. because in the end of Philippians, Porque no fim de now even though Filipenses, Paul was in chains for 2 years, mesmo que Paulo esteve algemado por 2 anos, now he told the Philippian church, ele falou para a igreja em the Filipenses: household of Caesar greet you. a casa de César te saúda. Now, the Caesar at the time was Nero. O César naquela época era o Nero. We already said he was a savage E man. nós já sabemos que ele era um homem muito mau. Persecuted Christians. Ele perseguiu os cristãos. And in the end, it was likely that he was the one that took Paul's life. E no fim, é muito provável que ele foi aquele que tomou a vida do Paulo. As if you would say, wow, Caesar, Nero conquered Paul. Como se a gente fosse dizer, nossa, o César Nero conquistou o Paulo. But the gospel that Paul preached conquered the family of Caesar.
Mas o evangelho que Paulo pregou conquistou a família do César. Brothers and sisters, today, Irmãos e irmãs, if we hoje, don't like a leader, se a gente não gosta de um líder, oh, so let's get rid of him. vamos tirar ele fora. In the United Nos States, Estados Unidos, half of the country hates Biden. metade do país odeia o Biden. Half of the country hates Trump. Metade do país odeia Oh, o let's Trump. get rid of them. Aí vamos tirar eles. Vote them out. Vamos botar eles para But fora. what did Paul say? Mas o que Paulo Pray disse? for those in authority. Ore sobre aqueles que estão com autoridade. This is the kingdom of the heavens, Esse é o reino dos céus. to love your enemies. Amar o seu inimigo. So the gospel conquered the family of Nero. Então o evangelho conquistou a família do Nero. So brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as Paul was preaching the gospel, quando Paulo estava pregando o evangelho, now you see everywhere in those cities, agora você vê todo lugar nessa now cidade. there started to be believers. Agora tinham crentes lá. Now, if they obeyed the Holy Spirit, Agora se eles obedecessem o Espírito if they were Santo, willing to allow the work of the cross on their lives, se eles estivessem dispostos a deixar, permitir a obra da cruz na vida in their deles, lives individually, na sua vida their individual, language would be different. a sua linguagem seria Their diferente, behavior would be different. seu comportamento seria diferente. They would manifest the fruits of the Spirit, Eles iam manifestar os frutos do Espírito. gentleness, Gente, patience, paciência, gentleness, gentileza, kindness, bondade, long suffering, paciência, self-control. longanimidade, domínio próprio. They would emanate the life of Christ. Eles irão demonstrar essa vida de The Cristo. reality of the kingship of Christ A would be real in their lives. A realidade desse reinado de Deus seria verdadeiro nas suas They vidas. obey the Holy Spirit. Eles obedeceriam o Espírito Their Santo. life individually would be A changed. sua vida individual seria mudada. Their family life would be A different. sua vida em família seria diferente. People would see, wow, the husband loves the wife. As pessoas olhariam e diziam: The Nossa, o wife marido ama listens to the husband. a esposa escuta o They marido. come to your home. Eles vêm para sua casa. Wow, this is like heaven on earth. Eles dizem: Nossa, isso é como céus na The terra. reality of the kingdom in that household. A realidade do reino nessa casa. As the church gather together, Quando a igreja se they reúne, love one another. eles amam uns aos They outros. wash one another's feet. Eles lavam os pés uns They dos see each outros. other as more important than themselves. Eles veem o outro como mais importante do They que a say, si wow, mesmo. there's no place like this. E as pessoas dizem: Nossa, não tem lugar como In esse. the world, they are wanting to kill each other. No mundo, eles querem matar uns aos It's outros. survival of the fittest. É a sobrevivência do mais forte. But in your midst, it's different. Mas entre vocês é diferente. You are gentle. Vocês são gentis. You are merciful. Vocês são There's misericordiosos. something different. Tem algo diferente. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, every city toda cidade now has people that are willing to acknowledge heaven as the headship of Christ, agora tem pessoas que estão dispostas a reconhecer a the cabeça kingship de of Cristo, Christ. o reinado de Cristo. Now the kingdom of the heavens has now started to come upon this earth. Agora o reino dos céus começou a vir sobre Now essa terra. remember, God told Adam and Eve to subdue this earth. Agora lembra que Deus falou para Adão e Eva para sujeitar essa terra. Now finally, in every city, Agora em toda cidade, in every locality. em todo local. Now at that time of Paul, the ends of the earth was Rome or maybe Spain, Agora na época do Paulo, os confins da terra eram Roma ou talvez Espanha. but that was the first century. Mas isso foi o primeiro século. Now we are in the 21st century, right? Agora nós estamos no 21º The século. ends of the earth, Os confins da terra. United States, Estados Unidos, Brazil, Brasil, Korea, Coreia, New Zealand. New Zealand, Nova Zelândia. So every corner, Então todo canto there will be a people that put God first, haverá um povo que coloca Deus acknowledge primeiro, his kingship. reconhece seu reino. Now there's a place for the Holy Spirit to land his feet everywhere in this corner of this earth. Agora tem um lugar para o Espírito Santo repousar em todo esse canto dessa terra. Now, not too far from here, Agora, não muito longe daqui, there was this great conquest of Normandy. tinha essa conquista grande de Normandy. And all of you are probably very familiar with it. E todos vocês provavelmente estão muito familiares But com isso. before there was this conquest of Normandy, Mas antes dessa conquista de Normandy, the Allies sent 10,000 paratroopers to go ahead of everybody else. os aliados mandaram 10.000 paraquedistas And so they established different beachheads. e eles estabeleceram diferentes... como é que se diz? Pontos de Po- desembarque na praia. Yes. Isso, pontos So de they desembarque. secured and were preparing for the main evasion.
Então eles asseguraram e estavam se preparando para a invasão principal. That was the secret to the success in Normandy. Esse foi o segredo do sucesso em Normandy. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are like paratroopers. nós somos como os Our paraquedistas. citizenship is not from here. A nossa cidadania não é daqui. We are heavenly Nós citizens. somos cidadãos celestiais. Now, as if God sent us through the corners of this world, É como se Deus estivesse mandando-nos para os cantos we're like dessa terra, paratroopers, como paraquedistas, establishing beachheads everywhere. estabelecendo Pontas de desembarque. pontas de desembarque em todo lugar. And then one day the Lord Jesus is going to come back. E aí um dia o Senhor Jesus vai voltar. His feet are going to be on the Mount of Olives. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras. And the Mount of Olives is going to split in half. E o Monte das Oliveiras se dividirá em Half to dois. the north, Metade half to para o norte, half to the south. metade para o sul. Now, there's another part of the story Agora tem uma outra parte da we don't have história. time to go into, Não temos tempo para entrar nessa but it's parte. related to what we're seeing in the news today. Mas tem a ver com o que a gente está vendo nas notícias hoje. Because according to biblical prophecy, De acordo com profecia bíblica, one day all of the nations are going to gather in Armageddon. um dia todas as nações vão se juntar em Armagedon. It's a triangular shape in the northern part of Israel. É um local triangular, de forma triangular no norte de Israel. Napoleon once called that the best battlefield in the world. Napoleão uma vez chamou esse o melhor campo de batalha no mundo. There have been over 30 major wars in that land, in that piece of land. Já houveram 30 guerras importantes nesse pedaço de terra. According to biblical De prophecy, acordo com a profecia bíblica, the Antichrist is going to lead the nations and come to Armageddon. o anticristo vai levar as nações para Armagedon. And then one day, Jerusalem is going to be encircled. E um dia Jerusalém estará circulada. The whole world is going to fight against the people of Israel. O mundo todo estará lutando contra o povo de Israel. And then the Lord Jesus is going to land on Mount of Olives. E aí o Senhor Jesus vai aterrissar no Monte das The Bible Oliveiras. says, with him, other dressed in white will come with him on white horses. E a Bíblia diz que outros com vestimentas brancas e vão vir com ele em cavalos brancos. Yes. Do you remember that in the book of Daniel talks about the saints inheriting the kingdom? Lembra que Yes. no livro de Daniel fala sobre os santos herdando o reino? So they will come back with the Lord. Então eles vão voltar com o Senhor. And the people of Israel will escape through that new valley created by that huge earthquake. E o povo de Israel vai escapar através daquele vale novo criado através de um terremoto. They're going to see the Messiah. Eles vão ver o Messias. They're going to realize that they had killed their Messiah 2,000 years ago. Eles vão se dar conta que eles mataram o seu Messias 2000 anos But atrás. now Messiah is going to save them. Mas agora o Messias vai salvá-los. That's an aside. Isso é um parêntese. But we have an even better part. Mas nós temos uma parte ainda melhor. Because if we, as our brother mentioned today, overcome, Porque se nós, que nem o nosso irmão mencionou hoje, formos our Lord vencedores, Jesus said this, nosso Senhor Jesus falou o seguinte: you will sit on my throne, você vai sentar no meu trono, just as I overcame and sat on my Father's throne. assim como eu venci e me assentei no trono do meu If Pai. we overcome today, Se nós vencermos hoje, if we become obedient to the Holy Spirit today, se nós nos tornamos obedientes ao Espírito Santo hoje, it's the life of Christ grows in us. como a vida de Cristo cresce em nós, We will reign with Christ for 1,000 years. nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Now remember God's original plan for man? Agora, lembra o plano original de Deus para o homem? He was to do what? O que era para ele fazer? Be fruitful and multiply. Frutificar, seja fecundos e That multiplicai-vos. means to have life and life abundant. Isso quer dizer ter vida e vida em abundância. This speaks about who we are. Isso fala sobre quem nós somos. But what is the purpose of man? Mas qual que é o propósito do What homem? is the office that man has? Qual que é o ofício que o homem tem? God said you're to subdue the earth, Deus disse que era para sujeitar a take terra. back the earth, Conquista de volta a terra. rule over the birds of the air and of the fish in the sea and the cattle in the field. Domine sobre os pássaros dos céus, os peixes no mar e os gados no campo. Now, when the Lord Jesus comes back, Agora, quando o Senhor Jesus voltará, we will be able to reign with him nós poderemos reinar com Ele for 1,000 years. por 1000 anos. The purpose of God will be realized. O propósito de Deus será realizado. The kingdom
will manifest itself on this earth. O reino vai ser manifestado nessa terra. So if you read the Gospel of Matthew, Então, se você lê o Evangelho de you Mateus, have Matthew 5, 6, 7. você tem Mateus 5, 6 e You have the 7. principles of the kingdom. Você tem os princípios do reino. Matthew 13, you have the mysteries of the kingdom. Mateus 13 tem os mistérios do reino. But Matthew 24, 25 talks about the manifestation of the kingdom. Mas Mateus 24 e 25 fala sobre a manifestação do reino. Brothers and sisters, it will be realized on this earth. Irmãos e irmãs, será realizado nessa terra. Then God's purpose will be realized. Aí o propósito de Deus será realizado. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today, hoje, what is the Lord doing? o que o Senhor está In fazendo? the Bible, it talks about sonship, Na Bíblia fala de filiação, which is what our brother has been sharing on this matter of maturity. que é o que nosso irmão tem compartilhado nessa questão de maturidade. We're being conformed to the image of Christ. Nós estamos nos conformando à imagem de We Cristo. are to be mature adults, Nós temos que ser adultos maduros. but not only that. Mas não somente The isso. Bible also talks about kingship. A Bíblia também fala de reinado. What is kingship? O que é reinado? Is to be kings like David and our Lord. Para sermos reis como Davi e o nosso Senhor. Now, the Lord Jesus said the Gentiles rule it over them, Agora o Senhor disse os gentios reinavam sobre eles. but it's not like this amongst you. Mas não é assim entre vocês. The kings of this world rule with fear. Os reis desse mundo regem com They o cast temor. people down. Eles são rígidos com as But if you want pessoas. to be king, Mas se você quer ser rei, you have to be last. você tem que ser o último. You have to be the servant of all. Você tem que ser o servo de todos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how do we get trained to be kings? como que nós somos treinados para sermos Because reis? according to Gospel of Luke, De acordo com o Evangelho de Lucas, some will rule over one city, alguns reinarão sobre uma some will cidade, rule over 5 cities, alguns reinarão sobre 5 some over cidades, 10 cities. alguns sobre 10 cidades. Maybe our brother Bertrand will be the mayor of Zurich. Talvez o nosso irmão Bertrand seria como é que é mayor? É, governador, prefeito de Zurich. But how do we train for that? Mas como nós nos equipamos para isso? The Lord gives us gifts today. O Senhor nos dá dons hoje. So we learn to serve brothers and sisters. Então nós aprendemos a servir os irmãos e irmãs. Service is kingship, is preparing us for kingship. Servitude está nos preparando para sermos reis. So, brothers and sisters, very practical. Irmãos e irmãs, é muito prático. There is life, Tem vida, there is service. tem servitude. Who we are Quem nós somos and what is our office. e qual que é o nosso What is ofício. God's plan for us to do? Qual que é o plano de Deus para nós fazermos? Serve one another. Para servirmos uns aos To outros. use the gifts the Lord has given to serve the body of Christ. Usar os dons que o Senhor nos deu para servirmos o corpo de Cristo. Now, we talked about our Lord Jesus. Agora nós já falamos do nosso Senhor We Jesus. talk about the fact that the 4 Gospels spoke about the 4 aspects of the Lord. Falamos como que os 4 evangelhos falam dos 4 aspectos do nosso Senhor. But if you think about it, Mas se você pensar bem, who he is, quem ele é? he's the son of God, Ele é o Filho de Deus. spoken in the Gospel of John, Isso foi mencionado no Evangelho de João, but he's also the son of man, mas ele também é o Filho do Homem. Gospel of Luke. Evangelho de Lucas. But that's who he is. Mas isso é quem ele é. But what did he come to do? Mas o que ele veio para fazer? Matthew speaks of him as the king, Mateus fala dele como rei, but then Mark speaks of him as the perfect servant of God. mas aí Marcos fala dele como o servo perfeito de Deus. So we are to be conformed to the image of his son. Então nós temos que ser conformados à imagem do seu We filho. are to be like him. Nós temos que ser como ele. This is who we are, Isso é quem nós somos, but also God has something for us to do. mas Deus também tem algo para nós fazermos. We are to reign with him. Nós temos que reinar Now, there's com ele. some very interesting things Então são umas coisas muito we don't have interessantes. time to go into. Não temos tempo para Some of this is entrar also nisso. just very possibilities. Possibilities. Isso são também algumas possibilidades. Because the Bible says that the New Jerusalem is coming down out of heaven. Porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu. So it's possible that we will live in New Jerusalem, Então é possível que nós viveremos a Nova but we Jerusalém. will work here on this earth. Nós vamos trabalhar aqui nessa Of terra. course, the purpose is not for us to just be curious and know all these things. Claro, o propósito não é só para a gente ter curiosidade e saber todas essas But coisas. hopefully this afternoon, Mas esperamos que nessa we tarde have a better understanding about the kingdom of God.
Temos um entendimento um pouco melhor do reino de Deus and his purpose. e o seu The propósito. kingdom is very important O reino é muito importante, because somehow at one point the earth was lost, porque de alguma maneira, algum ponto, a terra estava perdida, but God's plan is to take it back. mas o plano de Deus é para The resgatá-la, kingship of heaven to be real on this earth. para que o reinado de Deus seja realidade But nesse we mundo. play a big part. E nós fazemos uma parte grande nisso. May the Holy Spirit continue to speak to us. Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco. Let us bow with a word of prayer. Vamos orar. Lord, we know the words of man are so limited, Senhor, nós sabemos que as palavras dos homens são tão but we limitadas, pray that your Holy Spirit may continue to interpret these words. mas nós oramos para que o seu Espírito Santo continue interpretando essas palavras. Lord, may you keep that which is of you Senhor, possa manter aquilo que é seu and even remove that which is not of you. e remover aquilo que não vem de ti. But Lord, somehow that we may have a deeper understanding of your kingdom, Mas de alguma maneira que a gente possa ter um entendimento mais but not just aprofundado an do reino. understanding, Não somente um but entendimento, it may be a reality. mas que isso possa ser uma realidade. That you may be king of our lives individually, in our families, and in the Que o church. Senhor possa ser rei das nossas vidas individualmente, nas nossas famílias e na igreja. But we pray that thy kingdom come, Nós oramos que venha o teu reino, thy will be done on earth as it is in heaven. que a tua vontade seja feita na terra, assim como está sendo feita no céu. Lord, we say we are willing to follow you. Senhor, nós dizemos que nós estamos dispostos a te We seguir. are willing to allow you to do a work in each one of our lives. Estamos dispostos a permitir que o Senhor faça sua obra em cada uma das nossas vidas. We commit these words back into your hands. Nós colocamos essas palavras de volta nas suas In mãos. Jesus' precious name. Em nome precioso de Jesus. Amen. Amém. Lisa? Again, we thank you for the word of the Lord. Nós agradecemos pela palavra do Senhor. We'd like to greet all of you who are following us online. Queremos cumprimentar todos que estão nos seguindo na internet. May the Lord richly bless you. O Senhor possa abençoá-los. Both you who are attending live and the ones who are going to see the record. Aqueles que estão atendendo ao vivo e também os que vão ver a gravação. This was the last share message of today. Essa foi a última mensagem de hoje. Tomorrow morning at 9:30 European time, we have continuation. Amanhã de manhã, às 9h30, no horário europeu, nós temos uma continuação. It will be 4:30 in the morning for Brazilians. Vai ser 4h30 da manhã para os brasileiros. Welcome to join us. Vocês são bem-vindos a estar conosco. Second message will be at 11:30 Swiss time. A segunda mensagem será às 11h30 no horário suíço. It will be 6:30. 6:30 in Brazil. Vai ser 6h30 da manhã no Brasil. May the Lord bless you. O Senhor abençoe vocês. And then greetings to Martin and Miria and Kai. Oh, Kai, Sister Kai. Okay. Eles não têm inglês, não? Yes. Um oi para os irmãos que estão online. Bye-bye. Tchau. Tchau. Ai, eu tava rindo de você. Hi, guys, here. Thank you for your messages. God bless you.